Boa noite a todos e a todas. Acabamos de vir aqui com vocês, no Macuyu, no Colopé, no Mutumbá. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Ure Produções. E queria agradecer nossos patrocinadores, agradecer a você que está aí, que vai entrar de manhã, de tarde ou de noite, né, para assistir os nossos vídeos. O meu muito obrigado por vocês assistirem a Ure Produções. Bom, vamos lá que eu estou tentando aqui aparecer, mas eu não consegui ainda. Estou tentando conectar aqui para verificar como é que tá. Só um minutinho. Aí aqui agora apareceu. Agora apareceu aqui. Muita mensagem. Nossa senhora. Ímpar. Depois eu vejo isso. Aqui. Deixe o seu like quando você puder. Compartilhe o vídeo, né? E vamos lá. Aqui na Ure Produções com 19 mil inscritos. Queremos agradecer os 19 mil inscritos. E a gente rumo agora aos 20 mil, se Deus quiser, né? Assim, deixa eu permitir. Nós vamos bater aí os 20 mil inscritos em breve. Então se inscreva, né, na Ure Produções. Deixa o joinha aí, tá certo? Ajuda bastante, né, o canal, né? E assim a gente pode inclusive agradecer nossos patrocinadores também, que sempre está aqui no dia a dia da Ure Produções. Como é que estamos aí? Hoje, dia 8 de dezembro, né? Eu tenho visto uma pesquisada nas redes sociais, né? Vi muito pouco das pessoas comentar. Antigamente, dia 8 de dezembro, principalmente aqui no estado de São Paulo, se comemorava muito a questão né, inclusive se desse para a praia para fazer a festa de Iemanjá, né? Dia 4 seria Santa Bárbara, seria Iansã, né? No folclore, por isso que eu coloquei, o folclore atrapalha a religião do candomblé de matrizes africanas, né? Esse é um debate que a gente... E não folclore daqueles grupos, né, de pessoas que, vamos dizer, fazem daquilo da cultura para poder, né, ajudar divulgar a nossa religião, a nossa cultura, né, nossa cultura sobre as questões das raízes de matrizes africanas, né? Então, por que eu digo isso? Porque quando a gente vai discutir folclore, ele é mais abrangente, né? Ele não se trata só da religião, né? Deixa eu baixar aqui, que senão eu liguei o celular para ver se... que tá com... Às vezes eu não consigo acompanhar por esse daqui, às vezes dá pau. Eu quero ver se está tudo igual aqui. Então, o folclore é uma questão cultural. Às vezes você faz... eu vou pegar o exemplo mais recente de que um grupo, né, um grupo de representação, né, como eu já tinha assistido já em Salvador também, já há muitos anos atrás, eu tinha assistido também, quando ele representa, faz uma representação, né, da nossa religião. Às vezes você pode ver aí no YouTube também tem, quando vai cantar, às vezes para show, né, a representação, né, se a pessoa está incorporada ou não, mesmo que você não esteja louvando, né? Aí essa questão desse folclore, ele atrapalha ou ele ajuda, entendeu? Por que eu digo isso? Porque a gente tem, eu tenho visto nas redes sociais
né? É igual a história do Saci Pererê, né? Tá certo? E aí a gente cria aquele folclore do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Como é que a gente trabalha isso? Se isso realmente ajuda ou atrapalha a nossa religião? Depois, se vocês puderem, deixem aí nos comentários, né? Vocês podem deixar aí nos comentários, né? A gente vai agradecer. O que você acha? Qual a sua opinião sobre essa questão? Tá certo? Que é muito importante a gente, até para balizar, até para a gente poder balizar e trazer isso para uma discussão, para outros programas, para outras situações, né? É interessante a gente fazer essa discussão porque criou-se um misticismo, criou-se um mito, né, sobre essa questão, né, e folclore. Nós temos uma religião iniciática, né, que há muitos anos ela sempre foi no passado recente até, né, vamos dizer, fechado a quatro paredes. De repente veio a internet, né, e as pessoas começaram a trocar conhecimento através da internet, né? Porque eu não digo nem às vezes ensinar, porque às vezes é trocar conhecimento, porque necessariamente às vezes o que você faz, né, é tão correto quanto o que o outro faz. Então por isso que eu digo que não existe uma coisa que é totalmente errada, né? Então nesse sentido eu costumo colocar que às vezes a gente procura o 3 mais 1 vai dar 4, o 1 mais 3 vai dar 4, o 2 mais 2 vai dar 4 e todos vão chegar lá no 4, tá certo? Então os caminhos podem ser diferentes, né? Mas todos eles levam para o mesmo lugar, né? Que é louvar o sagrado, louvar aquilo que realmente, né, deixa a gente, vamos dizer, em êxtase. Porque quem realmente conhece a nossa religião sabe dessa situação. Quem vive a nossa religião sabe o que é, né, você ser um orixá, você ser um médium, né? Então, nesse sentido, é importante, né, a gente destacar, né, e colocar por que o folclore às vezes atrapalha, né? O folclore, muitas das vezes, ele não ajuda, né? Porque traz aquela questão dos antigos ainda, mas eu vi há muito tempo atrás, né? Um abraço pro Babá Ribamar, né? O Babá Ribamar faz os seus programas nas segundas-feiras e ele estava falando sobre amarração, né? Perguntaram para ele sobre amarração. Ele disse que se a amarração desse certo, ele estaria casado com um artista. E ele disse, precisa ver se a pessoa está no seu caminho, se está no seu destino, se o Odu está no seu, né? Não é eu quero e aí eu vejo às vezes algumas pessoas, não, porque eu trago isso, porque eu aconteço, eu faço essa amarração, faço isso, faço aquilo, ou porque eu desmancho, sabe? Não é bem assim, não é bem assim, né? Eu não entendo dessa forma. A Go, para quem entende, precisa ver se está no destino da pessoa de fato. Às vezes você nem conhece a pessoa. Como é que você, se não está no seu destino, se você não vai conhecer aquela pessoa, está do outro lado do mundo, quer dizer que eu vou conseguir? Não é assim, né? Vamos dizer, você mulher quer casar com o Vinícius Júnior, com o Richarlison ou com o Neymar. Não, vou fazer um trabalho. Não é assim que funciona. Já disse, se fosse assim, Vitória e Bahia acabaria sempre empatado em 0-0. Não é assim, não é dessa forma que funcionam as coisas, né? E o Babanhão tem razão.
né? Você pode tirar, abrir caminhos, demonstrar, é, a, vamos dizer assim, elevar, né, aquela pessoa para que ela seja notada, mas não necessariamente que isso vá chegar e você vai conseguir resolver essa situação. Então, eu tenho visto aí algumas propagandas que eu não concordo, não concordo, né? Não concordo, pelo menos é minha posição. Agora, se você conhece a pessoa, se você, ela é do seu trâmite, ela está no seu dia a dia, ou você conheceu ela uma vez, mas pelo menos você conheceu, é outra situação, né? Você está ali, você tem oportunidade de chegar nela, você vai demonstrar, você vai fazer que tenha caminho para ver se pode chegar, é outra situação, né? Então, precisa analisar. E por que, o folclore atrapalha a religião? Né? Por causa dessas questões. Por que eu vou fazer? Porque acontece, né? Porque e não é assim, não é 100%, não existe nada 100%, né? Não é igual você ter o sincretismo, é igual você. Então, tudo foi criado ao longo desses anos, ao longo do tempo, tem toda uma magia, todo um misticismo, toda uma coisa que é muito bonito, né? Uma história linda, fantástica. Mas algumas coisas, quando você traz para a realidade, não é bem assim, né? Ela não se demonstra, não se constrói daquela forma, né? Ela vai te levando e vai demonstrando que algumas coisas não são bem assim, né? Pode acontecer? Sim, pode. Não, né? Ah, porque você tem Pombogira, porque você tem Exu, porque você tem uma outra entidade, um baiano, um preto velho, um caboclo, né? Que aí já foge da questão do candomblé de raiz de matriz africana, aí já é outra coisa, né? Então você tem toda uma gama de folclore aí que, se você for pegar a história de cada segmento, de cada cultura, de cada é, rica, né? É rica as histórias, né? De coisas. Eu tenho, por exemplo, eu poderia dar até depoimento, mas eu não vou dar. Mas existe, é possível, né? Você fazer algumas coisas que demonstram que aquilo acontece, né? Mas se você deu caminho, não quer dizer que vai resolver, que é 100%, né? E eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito nisso, né? Ah, eu acredito naquilo que está destinado a você, aquilo que você pode e você pode mudar aquilo, você tem o livre-arbítrio de tentar mudar aquilo, né? Está destinado, mas você tem o livre-arbítrio de poder mudar aquilo. E aí sim que vamos ver se constrói caminho, se há consenso para que você construa o caminho, né? Então, nesse sentido, é que a gente coloca para vocês aí, né, no dia a dia na internet, as pessoas que estão aí nos grupos, nos WhatsApps, na própria rede nossa que estamos aqui no YouTube, né? Vocês assistem um monte de vídeos ou um monte de informação que às vezes são folclores, às vezes não são de fato aquilo né, que acontece, né? Principalmente alguns vídeos aí que a gente assiste que, sinceramente, parece folclore mesmo, né? De grupo dançando, não virado no orixá, né? É um grupo dançando, fazendo uma demonstração, né? Em tese, que poderia ser aquilo, porque na verdade não nem chega perto, né? Algumas coisas que são meio que, eu vou dizer, do meu ponto de vista absurdo, mas, né, o respeito, né, é folclore, tá trazendo ali, né, para a religião, eu já acredito que não sirva, né, como religioso, aí eu já acredito que não sirva, né,
Você vê alguns vídeos, algumas coisas, e aí suscita, né, um monte de pergunta. Isso daqui é verdade ou é mentira? Isso aqui está na nossa religião, é verdade ou mentira, né? E traz consigo aquela coisa, aquela pincha, aquela coisa de será que isso existe? Será que aquilo realmente aconteceu? Né? E a gente tem que, às vezes, chegar e dizer não, não, naquilo que eu cultuo, naquilo que eu faço, não é assim, tá certo? E muitas pessoas têm se colocado, né? Para isso a internet tem servido para alertar as pessoas, né? Para colocar para as pessoas, olha, para mim não, né? Se no Brasil, né, se para lá serve, aqui não serve não, tá certo? Então é importante esse debate se o folclore atrapalha ou não a nossa religião. Aí deixa aí depois que você vai assistir, né? Deixa nos comentários aí o que você acha sobre essa questão do folclore, porque é muito interessante, né, as histórias que se contam, se de fato tem fundamento, né? Se de fato aquelas lusitanas, as histórias que se contam têm fundamento, né? Então, porque se você pegar até histórias às vezes de fatos reais, né, que aconteceram, você tem relatos de pessoas, eles, né, que foram curadas, que foram, que levantaram, né, que estavam ali, vamos dizer assim, desenganada, né, pela espiritualidade. Tem N histórias, né? Então, e esses depoimentos traz consigo, né, uma uma gama e uma reflexão, tá certo? Para que você, né, de certa forma, depois possa dizer ou tosse, né? Dizer discutir e divulgar, né? Então é importante isso, é importante a gente poder colocar isso, né? Tá certo? Muito bem, vamos lá, deixa eu tomar um golinho aqui, porque a tosse começou a atacar aqui. Então sem tosse, né? Aqui não tá aparecendo, deixa eu ver aqui. Esse aqui eu tenho problema sério às vezes com esses aparelhos aqui, né? Vamos lá. Tô tentando ver aqui se eu consigo compartilhar, mas não consegui não. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. O pessoal às vezes pede pra gente avisar, mas acaba esquecendo de avisar. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver. Aqui. Compartilhei aqui. Tá certo? Depois aí que tiver perder o vídeo aí, a fala que eu fiz um pouco sobre essa questão do folclore, né? Pode assistir novamente desde o início. Como eu disse, deixa depois no comentário para a gente poder ir discutindo, né?
E o dia a dia, né, dessa questão, você tem algumas questões que colocam a gente para pensar, né? Eu vi outro dia ah, algumas pessoas muito assim, vamos dizer, reticentes, né, a algumas situações que acontecem no cotidiano das pessoas e que, na verdade, aquilo faz parte do dia a dia, né? Você de uma função, de uma casa, né? E alguns podem entender que é folclore, mas não é. É o dia a dia daquele terreiro, daquela situação, daquela casa, né? E isso é importante? É importante, né? O que você tem que saber é separar o joio do trigo, né? E às vezes você assiste algum vídeo na internet ou você vê uma foto, né? E você deduz ou se precipita, é induzido a entender que aquilo é daquela forma e não é, né? Eu até queria, teve uma pessoa que eu passei um vídeo uma vez e a pessoa falou assim: nossa, mas Exu tá subindo escada agora? Eu falei: não, isso daí é um folclore, a pessoa não está incorporada, ela está representando o Exu e subiu no palco do teatro, né, para poder é, demonstrar. Não, ela não estava virada, ela estava representando, estava fazendo uma coreografia, uma representação daquilo que é o nosso as nossas religiões de matriz africana. Então, muitas das vezes a gente tem que entender que às vezes aquilo que está acontecendo não é de fato, né? Ah, você está passando a pílula, babá, você está, né, passando pano, quer dizer, está dourando a pílula, está querendo dizer, não, não, é que às vezes a gente assiste alguma coisa que é melhor não acreditar que aquilo seja daquela forma, olhar com outros olhos, porque se você for ver, realmente algumas coisas não tem cabimento, né? Pelo menos para aquilo que eu aprendi, para aquilo que eu me dedico, para aquilo que a gente entende como liturgia, né? Para aquilo que a gente entende como, né, a questão do sacerdócio, de Umbanda, de Candomblé, não é cabível, não é cabível, né? Eu vi outro dia, e eu quero acreditar que não é isso, porque, né, dois Ogum lutando com espada, lutando, literalmente com a espada, né? Praticamente um batendo com a espada contra o outro, mas nem chegar, mas pô, isso não é espada, espada mesmo, né? Não é uma espada de São Jorge, né? Com banda, parecia uma bandinha tocando trompete, né? Parecia mais um coreto de final do que realmente uma louvação. Então, quer dizer, algumas coisas a gente fica meio assim, né? Pra mim, não é que eu não aceito, eu não entendo que aquilo ajuda, né? E até filmar e divulgar isso mais atrapalha a religião do que qualquer outra coisa, entendeu? Bom, aí também eu assisti essa semana aí, vou comentar aqui, né? Uma pessoa mandou um vídeo pra mim que aonde o orixá, né, dançando, acompanhando, levando, né, naquela coisa, aí de repente o orixá agarra aquela pessoa e sai rolando, né? Então, alguns folclores eu não, né, que é na sala, eu costumo dizer, né, porque da sala é pro povo ver. O que é importante está feito lá dentro, é feito os fundamentos, é feito quando você corre, quando você reza, quando você está louvando, né?
para mim aquilo é muito mais sagrado do que aquilo que está acontecendo na sala naquele momento, né? Eu acho que ali é só um desfecho para você dar publicidade à sociedade, né? Que muitas das vezes, como dizem todo mundo, né? Vai na sua casa, come, bebe, né? Na sua frente fala amém e depois quando você vira sai falando mal, né? Eu nunca fiz isso, espero que quem me conheça também não faça, né? Porque não tem que ficar fazendo. A pessoa, você não sabe o que é você ficar o dia inteiro numa função, às vezes você começa na quinta, vai quinta, sexta, sábado, o dia inteiro cansado e preocupado em atender todo mundo bem, e você vai, tenta dar de tudo o melhor para aquelas pessoas, né? Dentro das possibilidades, e assim mesmo tem gente que ainda fala mal. É muito ruim isso. Isso não ajuda a religião. Isso traz pra gente, né, uma questão que não é boa para a nossa religião, né? Eu acho que você tem algum problema, se você não gostou de alguma coisa, chegue ali, converse depois, né? Olha, não me senti bem com isso. Seja autêntico, né? Eu vi, um abraço, viu, o pai Rafael Cigano. Eu vi o pai Rafael Cigano dando uma entrevista, um depoimento, né, dele, no canal dele. E ele foi muito sincero com uma coisa que eu achei muito legal da parte dele. Ele esperou o toque terminar, esperou a festa acabar e foi lá conversar com a Elorixá da casa, né? O que tinha acontecido que não estava, né, agradando a ele sobre aquela questão. Não vou trazer o mérito, se vocês quiserem, vocês assistem lá no canal dele, o depoimento que ele deu. Não vou contar a história porque é mérito dele. Então, essas coisas de ser autêntico, de ser você chegar lá e não é ser mal criado, né? Existe um momento, existe, né? Existe o tempo certo. Muito se fala aqui das pessoas terem um bom caráter, não sei o que, não sei o que lá, mas chega na hora, né? E é mal, é inerente do ser humano, é inerente do ser humano. Eu não vou dizer fazer fofoca, mas às vezes a crítica, né? Você está falando, tentando fazer uma crítica construtiva e as pessoas não entendem isso, às vezes entendem que é fofoca, né? Você está dando a sua opinião, né? Você está dando a sua opinião sobre uma questão, e as pessoas às vezes, vamos dizer assim, não concordam. O Brasil é justo, ninguém precisa concordar com todo mundo, né? Você coloca a sua opinião, né? Desde que ela seja uma opinião, né, pautada dentro da legalidade das questões, ok, Brasil, não tem problema nenhum, né? Você tem o direito garantido de fazer isso. Agora, quando você, mesmo fazendo isso, você vamos dizer assim, cancelado pela internet, você é massacrado pela internet, como acontece às vezes, você, né, de certa forma fica mal visto com seus pares, né? Eu sinceramente, e aí, porque você vir aqui nesse microfone ou qualquer outro lugar pegar e falar, você precisa ter estrutura, né? Você precisa ter estrutura. Estrutura que eu digo é psicológica, mental, né? Porque você vai ter gente, como eu já disse lá atrás, que vai te aplaudir. E você vai ter gente que vai te criticar. Ou mesmo tentar tirar o seu brilho. Isso é fatídico do ser humano. É inerente do ser humano, né? Faz parte do cotidiano, do dia a dia do ser humano.
E isso serve não só para quem está aqui, né? Eu estou falando no microfone, mas serve também para o seu serviço, serve também para o seu dia a dia, no seu, vamos dizer, nas suas relações de amizades, né? Quando você se destaca em alguma coisa ou você está em evidência em alguma coisa, sempre vai ter aqueles que vão aplaudir, sempre vai ter aqueles que vão tentar, né, te puxar para baixo. Não tenha dúvida disso. Isso faz parte, né, do dia a dia. Se você não tem estrutura, aí que é o problema, né? Às vezes você não tem estrutura para aquilo, né? Porque você não fez aquilo e a pessoa diz que você fez, ou ela induz, dizendo que você fez de certa forma, né? Coloca aquilo, aquela empija para você, aquela coisa que você tem que, né? E você acaba, né, se retraindo, ou você acaba absorvendo aquele impacto e não consegue mais, né, tocar o seu dia a dia, aquilo fica te corroendo, aquilo fica te pegando. Então você precisa ter estrutura, né? Eu, por exemplo, eu vou pegar o meu caso, porque eu não posso falar dos outros, né? Mas eu já vi muitas pessoas, eu já conversei com algumas pessoas que são streamers, né? Vamos chamar assim, uma questão mais moderna, né? Que às vezes se incomodam com algumas coisas, né? Eu particularmente, né, não me incomodo não. Eu não me incomodo, né? Eu acho que a gente tem que se pautar, ser, né, o melhor possível, trazer para as pessoas a informação correta, trazer para as pessoas aquilo que a gente acredita que é o certo, né? Caiu o sinal? Porque aqui deu uma rodadinha. Será que caiu aí, produção? A produção tá verificando. Tá normal? Tá, então que aqui deu uma, sabe aquela rodadinha de um delayzinho, né? Deu um delayzinho aqui, né? E como chutou um negocinho aí, eu falei, será que... Tá bom, obrigado. Então, voltando aqui ao raciocínio, né? Quando a gente tem essa questão, a gente acaba, se você não tem condições, né, psicológicas, pedagógicas para fazer, né? É difícil de a pessoa conseguir aceitar algumas coisas. Então é importante que você, quando for se colocar, quando for se defender, você coloque e saiba que tudo aquilo que você está, né, como diria os antigos, né, você vai colher aquilo que você planta, tá certo? Então é importante demais você fazer isso, tá certo, gente? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ok. Me tá chamando. Bueno, acho que o assunto já se esgotou. Como não tem ninguém para interagir aqui, parece que todo mundo hoje tirou folga, né? Tá certo? O Victor, você tá aí, né? Então acho que eu vou encerrar, porque tem ninguém para interagir, ninguém veio aqui, o pessoal vai assistir depois, tá certo? Então queria agradecer a vocês que estão aí participando, que assistam o vídeo, curtam, deixem seus comentários, agradecer aos nossos patrocinadores, né? Uma boa noite, obrigado. Não perca, hoje temos o programa mais tarde? Então, não perca mais tarde às 9h30 o Tony, né? O Tony vai estar aqui, né? Vocês podem compartilhar, entrar também para participar do nosso chat. E deixe seus comentários, você que vai assistir o vídeo aí depois, sobre essas questões. É muito importante para a gente poder se pautar e colocar para as pessoas
para futuros temas, tá bom? Então, uma boa noite, meu muito obrigado, né? Que Ludumare nos abençoe. Axé.